Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Estaremos aí durante uma hora conversando sobre as principais questões financeiras, questões de economia, que mexem principalmente com o nosso bolso, sempre com o objetivo de ajudar o investidor na tomada de decisão. Programa muito especial hoje aí com Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, um bate-papo sobre ações, investimentos, muita coisa legal. Marcelo Maia, assessor de investimentos lá, Esperato em Porto Alegre, sede nova lá, muito interessante, sempre expandindo na capital dos gaúchos. Esse é um programa muito especial. Primeiramente, dar uma boa tarde aqui para o assessor de investimentos, Tarcísio Fontana. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde, Felipe. Uma grande satisfação. Vamos lá, então, o programa hoje sempre trazendo as informações relevantes para tomar de decisão, né? E sempre começando aqui com o relatório Focus do Banco Central, relatório Focus que sai toda segunda-feira no site do bcb.gov.br, o Banco Central hoje que é o nosso guardião da moeda, né? Que faz realmente todo esse controle dos players da economia. Quando a gente usa muito a palavra players, são instituições financeiras, fundos, bancos, corretoras, tudo isso aí fazem parte do sistema financeiro. E o Banco Central ele tem esse objetivo, né, de fazer todo esse controle, fiscalização e principalmente também verificar toda uma questão aí operacional, até de controle da moeda, né? Então o Banco Central muito importante, fazendo parte aí do Conselho Monetário Nacional. Aí quem trabalha em banco aí, com certeza, um abraço a todos os bancários aí, com certeza nos ouvem o Conexão Esperato, né? E conhece todo esse modelo aí, nas certificações CPA 10 e 20, que a gente tem que entender um pouco sobre o sistema financeiro nacional, né? Então, iniciando aqui com o relatório Focus Banco Central, falando um pouco sobre o índice de inflação IPCA, expectativa aí de queda em torno de 3,82 no ano, inflação aí a princípio controlada, entre aspas, muita questão da inflação muito ligada principalmente aos aluguéis, a gasolina, principalmente aí os alimentos, cesta básica, tudo isso mexe com a inflação, né? Como a gente comentou aí no último programa, né? A inflação ela é muito, cada um tem a sua, né? Então sempre o ideal é a gente fazer nosso próprio controle, ter aquela planilha lá do orçamento doméstico e ver quanto que aumentou nosso custo de um mês para outro, né? Talvez a inflação para quem viaja é um pouco maior, porque a gasolina acaba subindo, né? A gasolina estava em 4,90 agora para 4,70, né? Uma queda, então a inflação com certeza pode ter diminuído, né? Outro indivíduo pode não ter um carro e não sofre muito com a questão do preço da gasolina, sofre mais com o aluguel, então tudo isso é muito pessoal. E o IPCA ele tenta trazer, né, um pouco essa questão da média, principalmente aí dos preços do brasileiro, né? Principalmente da população da classe média, né? Então, PCA em torno aí de 3,82% de expectativa. Isso a gente chama até para o pessoal para hoje, que é um cenário até que a gente fala um pouco sobre a taxa Selic, né? A taxa Selic, mais uma vez, uma possibilidade de queda, né? Se a gente vê aí, uma Selic pode cair um pouco mais ainda ao longo do período, né? Realmente, na última reunião do Copom já teve sinalizações, né, de uma diminuição da taxa Selic. Então, isso aí já mexe bastante, né, com o mercado, mexe bastante com quem é investidor, mexe bastante com quem é empreendedor, né, que vai, de repente, aparecer um pouco mais de crédito, né, nas instituições financeiras. Para o investidor fica um pouquinho mais apertado, né, esse lastro aí para conseguir uma rentabilidade. Então, já
podemos fazer uma análise para a próxima reunião do Copom, que é uns 40 dias, mais ou menos, já uma sinalização de queda da taxa Selic, né? E a taxa Selic, ela mexe principalmente com o brasileiro em geral, né? Como o Tarcísio comentou aqui, uma taxa Selic menor, é natural, ela é uma rentabilidade menor dos investimentos, fica muito mais interessante o crédito para quem precisa aí, investir, principalmente no setor imobiliário, principalmente já veio alguns, principalmente aí de instituições financeiras públicas, de baixar um pouco mais o juro do financiamento imobiliário, que mexe com toda uma cadeia. Então o juro faz com que as pessoas tenham que buscar um pouco mais de risco, tirar os dinheiros das aplicações financeiras, e fecha muito com a questão do compulsório, né? A gente trabalhou em instituição financeira, sabe como é que é a questão do compulsório, depósito compulsório, né? Que vai ser liberado agora uma parte aí do compulsório, esse dinheiro que é nada mais que o Banco Central pede para os bancos guardarem lá, né? Para não, como se fosse um colchão, para não dar aquela inflação na economia, e o compulsório diminuindo, né? De 33 para 31 acaba rolando aí mais de 16,1 bilhões indo para a economia, que os bancos acabam liberando mais, né? Então, compulsório é algo assim, é meio normal no sistema bancário, né? Algo assim que vem algo para também tranquilar um pouco a liquidez e a inflação, né? É uma ferramenta muito usada pelo Banco Central para tentar estancar quando há muita inflação, quando há menos inflação. Nesse caso, como a inflação, o Felipe comentou muito bem antes, inflação já controlada, então o governo tende a diminuir essa alíquota, né? Então é dinheiro entrando novo no mercado, né? Para empréstimos, mexe bastante com uma cadeia, né? Tanto na construção civil como no empreendedorismo, nos serviços, né? Então são articulações, meios que o Banco Central tem de incentivar a economia, né? Então são mecanismos que o Banco Central utiliza, né, para fazer realmente esse controle da inflação. A inflação é uma coisa bem delicada, até o pessoal nos ouvindo agora, principalmente no Facebook, Fontana Felipe, ali ao vivo, Instagram, né, ouvindo aí Conexão Esperato. E a questão da inflação, ela é bem delicada, né, porque no momento que a economia começa a girar, é natural, se a gente não tem infraestrutura, subir os preços, né? Porque há uma maior demanda na questão econômica, né? Então, há todo o controle. Como a gente viu ali, a inflação, a princípio, segura, né, em queda, a expectativa de queda de juros, ainda mais com uma economia que não está aquecida, né? A gente vê mais uma queda na possibilidade do PIB, que vem agora para 0,87 no ano, começou em 2,5, expectativa depois foi para 2, 1,8, 0,9, 0,87. Então, PIB em queda, que é um crescimento menor, desaceleração econômica e juro baixo. Então, a inflação baixa, tudo fechando aí para um juro mais baixo da economia. Então, o objetivo é fazer movimentar, né? Esses 16 bilhões aí que entra para a economia, principalmente o compulsório, é para girar. É para girar realmente na economia, aí, setor imobiliário, setor de consumo, né? E a gente pede para o pessoal, principalmente aí, que vem uma educação financeira sempre, né? Não só focar em consumo, mas também ter aqueles 10 ou 20% que a gente busque ativos que gerem aí renda passiva, ativos que busquem valorização ao longo do tempo, não só realmente pegar esse crédito para consumo, né? Porque chega um momento que a gente realmente vai ter que cortar esse consumo, entrar dentro de um ajuste para poder pagar essas contas, né? Então isso aconteceu muito com o brasileiro nos últimos 3, 4 anos. Então isso é a maior dica, que a gente utilize esse crédito, esse crescimento, mas também para transformar ativos, para a gente gerar renda passiva, ter uma qualidade de vida, uma prosperidade futura nos investimentos, mais uma renda, receita. Invista em ativos, não só em passivos. Passivos é bom, né? Mas os ativos são fundamentais, porque os ativos eles geram renda ao longo do prazo. E a gente falou dos programas, né, os juros compostos, R$300 ao mês, a uma taxa aí de 0,6, 0,7, é R$1 milhão em 30 anos, né, R$1 milhão a gente já tem uma receita aí de R$5 mil, de uma maneira bem tranquila ao longo do tempo, né, então é algo aí que vale a pena a gente pensar, né. Expectativa, então, taxa Selic queda, né, uma dica para o pessoal aí aproveitar, principalmente os títulos pré-fixados, os multimercados, fundos aí de debêntures incentivadas, alguma coisa aí
aí, e a gente está à disposição, né, para quem quer saber um pouco mais sobre essas aplicações financeiras, com certeza a gente está à disposição. Vamos falar um pouco mais aí no quarto bloco sobre isso, né, então vai ser muito interessante, né. E aí, segundo bloco, daqui a pouco aí, Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, um bate-papo aí sobre o mercado financeiro, de investimentos, ações. E aí, terceiro bloco, Marcelo Maia, Osterman de Porto Alegre, um bate-papo também sobre o mercado financeiro, Bolsa de Valores a 100 mil pontos, né? Algo assim que é historicamente um dos maiores crescimentos, e é importante falar que a Bolsa sempre precifica 8, 9 meses antes, né, 8, 9 meses antes do crescimento da economia. Então algo aí que a gente tem que ficar de olho aí para renda variável, pode ser uma coisa muito boa ao longo do tempo. Tá ok, pessoal? Aí, segundo bloco, Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, aí, fazendo um bate-papo. Terceiro bloco, Marcelo Maia. E quarto bloco, a gente volta aqui, Tarcísio e Felipe aí, para fazer um bate-papo aí, tá ok? Valeu. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde, caros ouvintes do Conexão Esperato. Eu, Eliseu Mânica Júnior, aqui dos Estados Unidos, trazendo notícias e informações sobre o mercado financeiro. E essa semana aí, acabamos novamente fechando acima dos 100 mil pontos. Atingimos até o topo histórico na Bolsa de Valores brasileira, 102 mil pontos. Fruto aí das novas perspectivas, porque Bolsa, principalmente, ela é expectativa, ela antecipa a economia, ou tenta antecipar a economia, dados econômicos, lucro das empresas, principalmente, uns 6 meses antes de acontecer determinado fato. Então a Bolsa Brasileira ela já vem antecipando a própria questão da reforma. Isso torna um ambiente mais propício de desenvolvimento econômico. Falo da reforma previdenciária, falo da parte da reforma tributária também, falo da parte de importação, algumas medidas para facilitar a importação e com isso torna mais moderna, digamos assim, a nossa indústria. Fato também, semana passada aí na diminuição do preço do gás natural, teoricamente, no Brasil, né, de impostos e tudo mais, e isso traz aí uma mudança para o PIB industrial, para a indústria brasileira, de cerca a cada 10% de redução no gás natural traz uma traz uma alta de 2,1% no PIB industrial. Então há uma previsão de 40% de decréscimo no gás natural, e isso vai trazer só para o PIB industrial algo como 8,4% a 10% de crescimento na indústria. Como a indústria é cerca de 20% do PIB total, do crescimento total da economia total brasileira, espera-se aí ao redor de 2% só em crescimento da indústria, crescimento do PIB só devido à indústria nos próximos 4 anos aí. Então, muito interessante, né? Mostra que a gente vem fazendo algumas coisas aí necessárias, algumas reformas necessárias, e que, caso atingidas e que tende a ser atingidas, facilita aí o desenvolvimento econômico, né? O Brasil nos últimos 3 anos, 2014, 2015, 2016, não cresceu. Então as empresas tiveram que demitir e tudo mais. Isso traz um potencial gigantesco de crescimento na economia, né? Vamos dizer, uma empresa então que ela faturava aí, vamos dizer, R$100, ela tinha um custo total de administrativo, custo tudo de mão de obra, matéria-prima, tudo de 98, vamos dizer, ela tinha um lucro de 2. O que acontece com ela? Em vez de faturar 100, ela passa a faturar 110, e como a casa está arrumadinha, o negócio está arrumado, demitiu, mudou da sede mais cara para uma sede mais barata, e o custo continua 98, enquanto uma receita aí, vamos dizer, que cresça só 10%. Normalmente, empresas de capital aberto ainda, de bolsa de valores e tudo, elas têm uma governança maior, então elas são mais modernizadas, digamos assim. Então, em vez de faturar 100, ela fatura R$110,
e o custo, que era 98, continua os 98. Então a margem dela, que antes era R$100 e ela faturava R$100 e tinha um custo de 98 e um lucro de 2, hoje ela passa teoricamente a faturar R$110 e continua com o mesmo custo. Então o lucro que era de 2 vai para 12, né? Isso traz um efeito de alavancagem operacional gigantesco, porque tu sextuplica o lucro, 6 vezes o lucro da empresa, e por questão de eficiência, né? Então isso que está ocorrendo hoje no Brasil, esse potencial crescimento. E aí a Bolsa antecipou alguns movimentos e já está aí, fechou em 102 mil pontos essa semana, acima do topo histórico anterior, que era 100 mil pontos, né? A Bolsa ela é medida em pontos, a Bolsa de Valores de São Paulo, né? Outro fato interessante também, que corrobora com o crescimento da própria Bolsa brasileira, questão do custo da oportunidade. O que é o custo da oportunidade que caiu? E facilita mais outra coisa para o desenvolvimento econômico. Os juros futuros de 20, 30 anos, de 10 anos, eles começaram a cair fortemente, de 10% para 7%. Só isso aí é 30% de redução nos juros. Então, quando o investidor ele faz um investimento, ele vê o que tem de custo de oportunidade, onde que ele poderia investir sem risco, né? Uma renda fixa, por exemplo, sem risco. Então, lá atrás, digamos, há um ano atrás, que ele poderia investir aí recebendo 10% ao ano, bruto, né? Hoje, ele está recebendo 7% ao ano. Então, isso faz o quê? Diminui a questão de segurança para o investidor, digamos assim, ativos com retorno maior e que tem uma segurança maior, mas diminui isso. E aí, diminuindo 30%, vamos dizer, a parte de renda fixa, o retorno de renda fixa, principalmente através dos juros compostos, principalmente através dos juros longos, né, juros acima de 10 anos, isso torna mais barato também para as empresas captarem. Então a gente tem um efeito de que juro de longo prazo tem um retorno menor, o investidor vai ter que ir para investimentos com risco maior e vai ter que se acostumar cada vez mais com a volatilidade, e ir para investimentos que têm um risco maior para ter um retorno maior, algo que a gente já vem comentando aqui desde que começou o programa, né? Eu acho que faz uns 3 anos aí. E a parte também de que juros mais baixos, juros de longo prazo mais baixos, fazem com que as companhias, as empresas tenham custo de captação, né? Que elas tomam capital, elas tomam emprestado dinheiro para investir no negócio mais barato, e isso faz também um potencial de alavancagem financeira, né? Então, as empresas aí que têm dívida em renda fixa, elas acabam, um percentual do CDI, elas acabam caindo, digamos assim, essa dívida futura, porque vem caindo juros de longo prazo. Isso é muito bom para uma economia. E ainda, por incrível que pareça, esse movimento de juros, de queda de juros, é mundial, não é só do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a renda fixa, se você colocar uma renda fixa, um investimento, você tem perda de capital. Por exemplo, como assim que tem perda de capital? Se eu alocar, por exemplo, e ganhar um retorno aí de 2%, que é o juro de longo prazo aqui dos Estados Unidos, então vai conseguir 1,5%, 2% por ano de retorno, né? Mas a inflação é 2,5%. Então quer dizer o que? Se descontar a inflação, eu vou ter um retorno real negativo. Eu vou estar ganhando menos que a inflação, então eu estou perdendo o poder de compra no meu investimento. E assim no mundo está acontecendo, né? Os juros, os yields estão negativos, os retornos estão negativos. No Brasil vem caindo os juros, mas ainda está entre 13,5% e 4% de retorno real, o que é bastante comparado com o mundo, né? A gente tem um Chile, por exemplo, claro, o Chile é mais desenvolvido que o Brasil, economicamente e na parte financeira também, de investimentos. A gente tem um Chile aí com 0,5%, 1% de juro real. O Brasil em torno de 4%, 13,5%, 4%.
mas o Chile é já visto como um país do primeiro mundo, né? Mesmo estando aí na América do Sul, né? Uma das coisas também, pessoal, com esse crescimento da Bolsa Brasileira, os investimentos, a própria Bolsa no ano andando entre 14% e 15% em 6 meses, agora terminando o mês de junho de 2019, muitos gurus, digamos assim, vão surgir na área de investimento, então sempre ter cautela, né? Eu vejo na internet, em redes sociais aí também que eu participo, se alguém quiser me seguir, eu tenho um codinome, digamos assim, no YouTube, no Twitter e no Instagram, que é @CEOgestor, CEO.gestor, né? Então eu faço materiais, vídeos, comecei a fazer, quem quiser me seguir sobre investimentos lá, fica à vontade, @CEO.gestor, meu Instagram, né? Mas o que eu estou vendo? Muita gente aí querendo entrar agora no mercado financeiro, aproveitar essa onda e surgindo como gurus, mas não é fácil ter retorno em investimentos, principalmente mercado de ações. É muito difícil, tem muita leitura e a gente erra. Eu erro, mesmo estando aí 14, 15 anos no mercado financeiro, né? Então, vou errar. Só que esses erros eles têm que ser controlados, né? Maximizados os ganhos e erros serem diminuídos, né? Mas então ter cautela, isso que eu digo, com gurus financeiros, né, que estão surgindo aí agora, né? Mas é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, uma boa tarde para todos, obrigado pelo seu tempo, estudem, foquem em si para serem melhores profissionais, melhores pessoas, esse é o segredo de desenvolvimento para médio e longo prazo, tanto quanto pessoa como profissional também. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, Marcelo Maia falando aqui de Porto Alegre. Vamos começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre Bovespa, né? Sobre ações. O Ibovespa chegou aos 100 mil pontos pela segunda vez nessa semana e dessa vez encerrando o dia acima dessa marca histórica. Na semana anterior, o índice havia superado os 100 mil pontos durante o pregão, né, durante o dia, mas acabou recuando e encerrando o dia abaixo dessa marca histórica. Após o primeiro dia com o fechamento acima desses 100 mil pontos, a Bolsa seguiu otimista até a última segunda-feira agora dessa semana, dia 24, quando acabou superando os 102 mil pontos, atingindo a máxima histórica do índice Bovespa. Até o momento, a Bolsa vem subindo em junho 3%. Outro ponto relevante que acaba chamando a atenção em relação à Bolsa foi o volume negociado no dia que a Bolsa encerrou acima de 100 mil pontos. O volume negociado foi de 19 bilhões de reais, ou seja, praticamente o dobro da média diária. Saindo um pouquinho de ações e indo um pouco mais para o cenário macro da nossa economia, sempre salientando aqui a intenção de falar sobre economia, o cenário macro, da maneira mais informal possível e trazendo para o nosso dia a dia, né? Trazendo para a economia real, como a gente chama. Bom, a gente teve a manutenção das taxas de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas com o indicativo de ambos os países, dos dois bancos centrais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, de uma queda para os próximos meses. Essa queda tem como objetivo principal o estímulo à economia através de um crédito mais barato, né? A Selic, que atualmente está em 6,5%, né? Já tivemos 10 reuniões do Compom, na qual a taxa foi mantida. Ela tende a encerrar, se tem uma expectativa de que ela venha a encerrar esse ano de 2019 entre 5,75% e 6%, ou seja, renovando a mínima histórica da taxa Selic. E sem dúvida, a diminuição da Selic tem grande dependência do tamanho da economia gerada pela nossa reforma da Previdência. No mais, percebemos que o governo, que vem aí agora para completar 6 meses, vem assinando com algumas opções objetivas para a retomada econômica do Brasil. São 5 principais pontos. O primeiro deles, as já tão comentadas reformas, a gente tem a reforma da Previdência, é a primeira reforma, secundariamente a reforma tributária. A reforma da Previdência ela é importantíssima para o ajuste fiscal. Em resumo e traduzindo de uma forma bem objetiva, ela é fundamental para que o Brasil não quebre em 2 ou 3 anos, ou seja, para que a dívida do Brasil não se torne
maior do que o PIB do Brasil. Por isso que, dado esse cenário grave no qual o país se encontra, não se discute mais a aprovação da reforma, e sim o tamanho da economia gerada pela reforma. Idealmente seria acima de 1 trilhão, 1,1 trilhão, mas em termos de o quão factível pode ser essa economia, o quão real, pensa assim em algo ao redor de 700, 800 bilhões já seria um começo razoável para essa reforma. Outro dia eu estava participando de um debate, uma pessoa da plateia perguntou, um debate aqui numa faculdade aqui em Porto Alegre, e uma pessoa da plateia perguntou, agora a gente está falando bastante sobre a reforma da Previdência, por que não foi feita antes? Por que o país, os governos anteriores deixaram chegar nesse ponto tão urgente, tão extremo que a gente está hoje? E essa é uma excelente pergunta, e a resposta é o famoso conflito de interesse. Conflito de interesse. Governos anteriores não quiseram se expor, se indispor com tantas classes militares, funcionários públicos, policiais, judiciário, legislativo, não quis se indispor com todas essas classes em relação à aposentadoria deles e acabou empurrando com a barriga essa reforma, não querendo criar essa relação conflitante com essas categorias. Nada mais é do que um conflito de interesse, né? Ele acabou pensando, os governos anteriores acabaram pensando em não criar problemas para si, empurrando com a barriga, né? Enquanto que para o Brasil, para a economia do Brasil, teria sido melhor, sem dúvida, que a reforma tivesse sido feita já anteriormente. Se isso tivesse ocorrido, a nossa situação atual seria bem melhor, ou no mínimo bem menos pior, digamos assim, né, entre aspas. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto muito comentado também é em relação ao corte da Selic, né, pelos motivos já comentados anteriormente. O corte da Selic vem como um intuito básico de fomentar, de impulsionar a economia através de um crédito mais barato, né. Os empresários vão ter condições, as pessoas físicas vão ter condições de tomar dinheiro mais barato, então o corte da Selic teria esse foco. Um terceiro ponto que pode auxiliar na retomada do Brasil é a atuação do BNDES. O banco ele poderia retomar um elevado ritmo de concessão de crédito que ele já teve no passado, no entanto ele tem um desafio, que é entender bem para quem, selecionar bem para quem ele pode emprestar, para assim não cometer mais erros como os erros do passado da OGX, né, a empresa do Eike Batista, e a própria Odebrecht, né, mais recente, que obtiveram empréstimos subsidiados, né, empréstimos com juros bem baixos, mas não geraram objetivamente nenhuma contrapartida para a sociedade. A OGX, inclusive, gerando prejuízo financeiro para muitas pessoas. Quarto ponto seriam as concessões e privatizações. O governo tem um projeto de concessões e privatizações na área da infraestrutura. Lembrando sempre que privatização, quando se fala em privatização, seja de grandes empresas ou de médias, ou enfim, elas devem ser feitas com cautela e com calma. É muito difícil tu pegar de uma hora para outra querer privatizar tudo ou até privatizar uma empresa inteira, porque muitas vezes ela é uma holding, ela é um conjunto de empresas e tu vai vendendo a empresa como um todo em partes. Um exemplo é a Petrobras. A Petrobras vem vendendo partes dela, partes menores e partes não tão lucrativas há algum tempo. E por último, que na minha visão é uma medida um tanto quanto paliativa, ou seja, de um efeito pequeno e de curto prazo, mas que efetivamente ajuda, gera sim um resultado na economia real, que é a liberação do FGTS, né, o Fundo de Garantia de Contas Ativas e Inativas. Digamos que esses 5 pontos aí são importantes. Finalizando então, falando um pouquinho sobre investimento, como não poderia deixar de ser, com a taxa de juros aí na casa dos 6%, os fundos multimercado, que são fundos de investimentos, digamos, híbridos, né, um mix, né, ali tu pode aplicar em renda fixa, em renda variável, em câmbio, em juros. Os fundos multimercado vêm tendo a maior captação de recursos aí nos últimos 2 anos, proporcional, né, ao que eles já tinham. O aumento deles, o aumento da captação dos fundos multimercados em relação ao patrimônio que eles tinham, vem sendo destaque, né? Por quê? Porque o rendimento da renda fixa vem sendo um rendimento baixo em relação ao que a gente tinha no passado, logo os investidores buscam alternativas para um ganho maior, né? E os multimercados surgem como algo de risco médio, de volatilidade média entre uma renda fixa e uma bolsa de valores, por exemplo. Falando em bolsa, ela também apresenta um crescimento no número de investidores. A gente bateu aí esse ano o recorde de número de pessoas físicas que investem na bolsa de valores. Mas apenas como comparação,
a gente percebe que aqui no Brasil a gente tem menos de 1% da população investindo em bolsa, enquanto no Chile, veja bem, estou falando do Chile, um país vizinho aqui, mas de uma economia mais madura, mas não estou falando aqui dos Estados Unidos, da Inglaterra, Japão, falando do Chile. No Chile, o percentual de pessoas que investem na bolsa de valores supera os 20%, enquanto no Brasil a gente tem um percentual inferior a 1%. Espera-se que com a maturidade econômica, a taxa de juros baixa, a gente aumente esse percentual de investidores. Isso traz só benefícios para o mercado de capitais e para a sociedade. Então, fica o meu abraço a todos aí. Volto com o Felipe aí no estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui, quarto bloco Conexão Esperato, programa 79 hoje, né? Olha aí, ó, esse é programa de número 79, quarta temporada Conexão Esperato. Você pode ouvir todos os programas lá no centraldoinvestidor.com. Tem no YouTube lá também os programas. Pega um sábado de tarde aí, tomando uma cerveja num churrasco, ouvindo Conexão Esperato aí, as informações financeiras, ajudando sempre ao auxílio, né, no investidor, na tomada de decisão, né, nos investimentos e tentando antecipar um pouco o cenário. Acho que a economia não é aquela coisa que você diz, vai acontecer quando. O dia que alguém disser isso para vocês, duvidem, né? Porque não existe realmente dia ou hora ou momento para algum ativo subir ou não. Existem tendências, né, do que pode acontecer. Então, uma coisa a gente tenta aqui conversar, né, e bater um papo para ver, né, que é a tendência, que maneira a gente pode proteger, sempre respeitando o perfil do investidor, né? E a gente vê agora um cenário, principalmente como conversamos aqui junto com o Tarcísio, né, e o Eliseu e o Marcelo falam muito bem isso, da queda de juros. A queda de juros já é uma realidade, ela já veio num topo aí de 14,25 ao ano, estamos hoje a 6,5 a taxa Selic ao ano. Então qualquer aplicação hoje 100% CDI, que a gente chama aí, ela vai render aí 6,5, 6,39 para ser mais exato ao ano, né? Isso aí, e a poupança ela segue também os 70% da Selic, é importante dizer, hoje no 0,37 líquido, né, a poupança, e vai vir mais, né? Vai vir mais aí, uma queda aí, que expectativa para cair pelo menos 0,5, 0,25, 0,5, vai cair mais as aplicações conservadoras. A gente tem até chamado o pessoal, aproveitem, batem um papo com a gente lá, momento aquele de aplicar, porque não adianta realmente depois, né? A gente vê, isso é o histórico, quem conhece a Esperato vê, quando o juro estava num período de queda de 14, foi para 12, 11, gente, pessoal, aproveita aí, tinha o título de inflação mais 7, né? Quem pegou na época a inflação mais 7%, hoje está levando 9, 10 ao ano, né? Então essa é ir tentar antecipar isso daí, né? É verdade. O Felipe comentou muito bem, o nosso papel na Esperato é tentar antecipar alguns movimentos do mercado, né? Como a gente já falou no primeiro bloco, o Eliseu reforçou, o Marcelo também, a taxa Selic tende a dar uma caída nos próximos meses, né? Na próxima reunião do cupom há uma sinalização de queda, a inflação ela está controlada. Então, na verdade, o que a gente está fazendo agora para os nossos clientes, né? É tentando achar alternativas já para um pouquinho de não é que seja risco, mas sim assumir um pouco mais a economia vai te entregar no máximo 6, 5,5% ao ano. O investidor tende a buscar um pouquinho mais de rentabilidade, né? E a gente vê alguns movimentos, né, alguns fundos que a gente tem lá na Esperato, que esses fundos começam a fechar. Eles vão fechando, fundos bons, por quê? Porque as pessoas já estão começando a fazer esse movimento para esses fundos que tentam rentabilizar aí até muitas vezes 1% ao mês, né? É uma rentabilidade variável, mas já chegando a mais de 1% ao mês. Então a gente tenta antecipar movimentos que depois que tomou-se um rumo, alguns fundos já fecharam, a gente
perde aquela oportunidade de reformular a carteira num momento de movimento, né? E hoje, uma coisa bem interessante, a gente tem conversado muito com os assessores e mostrando um pouco, são os fundos debêntures incentivadas, né? Que é o papel, principalmente aí, existe uma lei no Brasil que dá uma certa isenção do imposto de renda para a pessoa física que investe, né, em infraestrutura, tanto comprando um título, uma debênture diretamente, que é um título de dívida de empresa, e claro, tem todo um risco de crédito, então a gente acaba preferir colocar isso num fundo de debêntures incentivadas, né, o fundo aí que rende isenção de imposto de renda. Então, por uma aplicação de 100% CDI que vai render com juro em queda 0,3, 0,35, né? Olha, a gente tem que começar a realmente olhar, talvez o debênture incentivada seja uma interessante. E quando você coloca num fundo, né, se pergunta-se muito isso, né, como é que é a questão de segurança, né? A gente acaba buscando lá os analistas, primeiro da XP Investimentos, a própria Esperato, né? A gente começa a discutir o que tem nessas carteiras, né? E esses fundos acabam alocando 2 a 4%, né, em cada emissora, então bem diversificado, de maneira aí você consegue aí uma certa isenção. Para quem é conservador, né, a gente trabalha com aplicações aí de inflação, alguma coisa o CDI, né, e aí para o cara mais moderado, que é um pouco uma rentabilidade maior, a gente acaba alocando 10, 20, 25%, né, então esse é o papel de nós como assessor até de auxiliar nesse percentual, né. Entenda-se que nesse movimento que a gente fala, a gente nunca vamos migrar toda a carteira para esse tipo de movimento, né? A gente tem lá clientes lá que estão totalmente prefixados, né, atrelados ao CDI, de repente pensar 20, 25% da carteira migrar para esse tipo de fundo, né? Exatamente. Então não é uma curva radical, né? Então a gente vai gradativamente mudando alguns investimentos para que tente rentabilizar mais que 100% CDI, que a gente sempre faz o comparativo, o benchmark, né? Então são alternativas que a gente vê bom, e a gente vê os fundos fechando cada vez mais, entrando em 300, 400 milhões e acaba fechando, né? Agora a TCA endossou um fundo muito bom, uma gestora muito boa, chegou também a 2 bi, fechou. E talvez o ouvinte tenha se perguntado, por que o fundo fecha, né? Se está captando bem, né? Para não prejudicar realmente quem entrou lá atrás. Então tem muito fundo que acabou alocando um título de 9%, 11% na época lá, e agora começa a entrar aquele dinheiro novo, né? E acaba-se onde vai ser alocado aquilo lá, né? Então o fundo acaba fechando para não prejudicar, né? Então se você consegue só sair, né, ou entrar, você não consegue. Quer pedir resgate? Tranquilamente, pede quando quiser, mas para novos aportes, né, isso aí requer novos projetos, vai buscar toda uma questão de infraestrutura. Debênture incentivada vem com o objetivo aí de tirar um pouco o papel do Estado, do BNDES, principalmente na questão da infraestrutura, né? Então cada vez mais com juro baixo, né, talvez a gente não se impressione se chegar aí algum fundo e querer construir alguma infraestrutura aqui na região, em troca de uma rentabilidade, de explorar por 10 anos uma ponte, né, toda uma questão de tirar um pouco esse papel que é do público, né, que é pago por nossos impostos, né. Então acaba que o objetivo é tirar um pouco esse papel do Estado, né, e esse dinheiro hoje ele tem migrado muito para debênture incentivado. Então é uma alternativa bem boa para quem quer começar a testar. Não é ações, né, são títulos de renda fixa, de crédito privado, né? E aí é para quem quer realmente experimentar um pouco, para pimentar aqueles 10, 15% da carteira, sair um pouco aí do CDI e tentar aquele 0,6, 0,7, quiçá 1% ao mês, né? Então, objetivo sempre de segurança, e realmente aí continua com aquele 70, 80% seguro, né? Que vai ser o seu colchão, né? Esse movimento também da queda da taxa Selic, a gente via há 2 meses atrás títulos de 9, 9,5%, 10% pré-fixado, né? Hoje esses títulos já estão escassos, né? A gente já está vendo títulos de 8,5%, 8% pré-fixado. Então esse movimento o mercado está entendendo e vendo muito bem. Então o investidor
é bom, de repente, conversar conosco lá, fazer aí 25% de uma carteira, tentar pré-fixar, antecipar esse movimento de uma queda, né? Para estar protegido com um título aí, um 0,75%, 0,8% ao mês. Né? E essa questão do juro, dos investimentos também, do crédito, ele é muito ligado à questão de segurança e risco, né? A gente sempre fala, comenta essa questão, porque no momento que você tem uma reforma aprovada, né, a questão hoje, né, praticamente aí a gente vê algo fiscal muito ruim no Brasil, né, que realmente continuar dessa maneira não tem muitas perspectivas, mas com uma reforma aprovada, com mais caixa, principalmente no Estado para investir em infraestrutura e investimentos, não precisando mais de crédito, né, emitir dívida para pagar um rombo, né, e alguma questão fiscal, você acaba diminuindo o juro, né, na economia, cenário melhor, né, então é natural, quanto maior a gente avançar, né, nessas questões, a expectativa é baixar principalmente o juro. Muitos nos perguntam, mas Felipe, o juro cai, mas o do crédito não cai, o que acontece economicamente, né, nessa questão? O crédito é muita questão de crescimento do país, né? No momento que você tem uma expectativa, vamos dizer, de crescimento do PIB, principalmente no crédito, você tem mais chance, vamos dizer, de quem emprestou o dinheiro receber, né? Porque no momento que você tiver uma retração do PIB, né, como a gente tem ocorrido a cada período, e se não houver reforma vai piorar com certeza o PIB, né? É natural, né, o juro subir, né, porque há um risco, principalmente daquela pessoa que quer empreender ou não, né, de talvez fechar o seu negócio daqui 2 ou 3 anos com PIB negativo, perder negócios e ficar aquela questão da adimplência, né? Então, por isso, muitas vezes a questão do crédito, ele não acompanha até a Selic. O crédito é muito ligado à questão do PIB. Quando você tem uma expectativa de crescimento, você vai ver, né, principalmente as taxas de juros caindo, né? Então, essa é muita explicação que o pessoal fala. E para o investidor, né, pode até ter aquela saudade de 1% ao mês, né? Mas a gente com certeza tem um país crescendo e existe, né, Tarcísio? Acho que isso é importante dizer, existe uma gama de produtos financeiros, de investimentos financeiros, que esse é o papel do assessor, né, de tentar ver o perfil, que ele busca, uma gama de investimentos da mesma segurança da poupança. E aí investimentos de renda variável com segurança, né? O teu COI, tem muita aplicação aí que você pode colocar dinheiro em renda variável e, na pior das hipóteses, receber o capital protegido. Então, troca uma ideia com a gente aí, contata a gente aí, Felipe Fontana, Tarcísio Fontana, Eliseu Mânica Júnior, Marcelo Maia, Éder Jacó, toda a equipe Esperato aí que vem somar cada vez mais a equipe, e chegando aí a 305 milhões de reais de custódia junto ao Esperato XP, hoje 250 bi, né? Esperato aí que vem se consolidando cada vez na região, ano que vem fazendo uma década aí, 2021 ainda não, né? Então, agora estamos com 8 anos ainda, né? Mas 2011 vamos fazer uma década aí de 8 anos em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e região, né? Esperato hoje sinônimo de segurança e rentabilidade e exclusividade, fundamental, né? Sigilo, né? O papel fundamental do assessor, totalmente sigilo, rentabilidade e segurança, né? Ok, pessoal? Mais um programa do número aí 79, muito especial. Um abraço a todos os ouvintes que vêm nos acompanhando desde o primeiro episódio até hoje, e daqui 2 semanas aí estamos de volta com mais um Conexão Esperato, sempre tentando auxiliar o investidor na tomada de decisão, ok? Abraço a todos e boa semana.